Meu muito boa noite a todos os espectadores, compartilhar esse projeto aí, o De Frente com Gabi Barreto ADV, no qual eu entrevisto muitas personalidades jurídicas e hoje o escolhido foi o Arnaldo. Muito obrigada pelo seu sim, tá, Arnaldo? Você que é fundador e coordenador geral do MEG, professor com experiência em cursos preparatórios para concurso público há mais de 5 anos. Eu mesma fui aluna, curso MEG, quando estudava para a Defensoria Pública. Ah, que Também fui legal. Não uma conhecia das... essa informação ainda. Fico feliz. Ah, pois saiba, eu era tanto, Legal. tinha minha cabinezinha no Espaço MEG, viu, estudando, uma outra forma de empreender maravilhosa. O Espaço MEG aqui em Fortaleza agrega muito valor aos estudantes de concurso público, tem toda uma estratégia, tanto de mente, de corpo e de um ambiente bacana de você poder estudar. E também fui aluna, né, do curso MEG para as carreiras públicas. Meu muito obrigada desde já pelo seu trabalho e por também ter usufruído dele e hoje, que honra recebê-lo nesse quadro, que eu acredito que é uma proposta completamente inovadora e agregar valor às pessoas na arte de empreender. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Agradeço. Fico muito feliz em saber que você foi nosso aluno em outra oportunidade. Realmente não conhecia essa informação. Em especial, saber que também conheceu um pouco mais sobre o Espaço MEG, que é um projeto que a gente tem muito carinho e que, de fato, faz parte dos nossos anseios de oferecer uma realidade melhor ao concurseiro, seja no aspecto técnico, como também no aspecto do conforto, né? No aspecto físico, para possibilitar que ele tenha realmente as melhores condições de ter uma preparação adequada aos seus grandes desafios. Perfeito. Minha primeira pergunta, Arnaldo, é me fala um pouco sobre a sua história de superação e resiliência e como define esse ciclo de sucesso de um empreendedor na educação e como surgiu a ideia de ajudar as pessoas através da educação jurídica do nosso país. E o Rafael Nepomuceno, que é um dos professores e sócios também, que orgulho, meu muito obrigada por ser um dos nossos espectadores. Rafa. Bacana. Então, Gabriela, a nossa atividade, em especial, começou dentro de um grupo do Facebook, onde eu comecei a desenvolver um trabalho colaborativo com outros colegas, quando eu ainda prestava concursos públicos, em especial para o Ministério Público e também para a magistratura estadual. No caso, eu tive uma vida como servidor público, fui servidor público do Tribunal de Justiça do Maranhão durante alguns anos, mas ao mesmo tempo mantinha uma vida como professor de cursos preparatórios locais e tinha realmente uma paixão pela educação, por essa ideia de repassar o conhecimento, de tentar auxiliar a vida de quem entendia que o direito poderia ser o seu caminho a seguir e escolheu o concurso público e a carreira pública em especial como um projeto de vida. Então, a partir daí, eu entrei também nessa missão como concurseiro, tive o meu cargo durante muito tempo e decidi mudar, estudando para magistratura também para o Ministério Público. Comecei a passar de fase nos concursos, acumular muitos concursos ao mesmo tempo e fui pegando uma experiência de entender como que as coisas funcionavam, como que funcionava a ideia de preparação, o que era o diferencial entre cada uma das fases, o que mudava especificamente no estudo e na preparação de uma carreira para outra, e a partir dali, com essa ideia de criar um grupo também, e que na verdade tinha realmente a intenção apenas de ajudar, de fomentar debate, de possibilitar que outras pessoas também tivessem acesso a esse conteúdo, o que na época, e aqui eu falo em 2013, era algo pouco difundido. Você tinha poucas páginas para falar sobre a realidade dos concursos nas fases avançadas, você tinha pouca possibilidade de entender como que era uma segunda fase de um concurso, como que era uma prova oral. Então, aquela página que nós criamos, naquele momento, veio preencher uma lacuna e servir, na verdade, de voz para que os concurseiros entendessem um pouco mais sobre os desafios que os esperavam. Então, esse realmente foi um início mais colaborativo, uma ideia de desenvolver um espaço aberto para os concurseiros, uma página onde eles pudessem efetivamente encontrar respostas àquelas dúvidas que, enfim, ficavam ociosas porque não tinha ainda um meio que facilitasse essa comunicação. Então, o MED surge nesse momento, como um grupo de Facebook, onde vários colegas que prestavam concursos, como eu prestava também, entre eles o Rafael Nepomuceno, que você citou agora, que é um dos sócios do Espaço MEG lá em Fortaleza,
que abraça muito bem essa causa e é também um dos professores do nosso curso, esteve com a gente aí desde o início. E a partir daí, chega um momento da minha vida em que eu tenho que tomar uma decisão, porque já estava difícil de conciliar efetivamente a ideia de estudar para concurso público de ponta e ser um empreendedor. Porque você que vive um pouco desse universo também sabe o quanto é difícil, as incertezas da concorrência, seja ela dentro da advocacia ou em outras iniciativas, a gente sabe como é difícil. E nosso país é um país que tem muita essa ideia do concurso público, da segurança também, do cargo, e eu tinha isso há muito tempo, porque eu virei servidor público com 20 anos de idade, fui aprovado em alguns concursos de tribunais e já entrei em exercício. Então, basicamente, o meu início de vida adulta, que teve realmente o pontapé dando aula de reforço, fui professor de aula de reforço pós-ensino médio, então há muito tempo já gostava desse universo da educação. Então eu passo nesse momento a me voltar mais à ideia do concurso público em si. Então esse início passa um pouco por aí, com essa vida de concurseiro que eu tive durante alguns anos, gostei muito de viver com entusiasmo essa realidade e perceber a necessidade de se oferecer melhores condições, melhores ferramentas e informações também para que outros colegas pudessem evoluir na sua perspectiva, na sua caminhada dentro dos seus desafios dos concursos públicos. Excelente. E sempre à frente das gerações, né, sobre o empreendedorismo jurídico na educação, com salas de estudos, cursos online, eventos presenciais também. Eu sempre acompanho o Rafael postando uma foto ou outra no evento presencial, quando se tem um concurso, né? E como buscou desenvolver tantos oceanos azuis, poucos desbravados e conhecidos no nosso país através do MERJ. O meu intuito nessas lives é fazer com que outras pessoas se inspirem na tua forma de conduzir o empreendedorismo jurídico na educação. Ou seja, numa entrevista, ou seja, em propagar alguma coisa no YouTube, ou seja, fazer vídeos. Eu acho que estamos criando um ecossistema de advogados que pensam e agem diferentes. Aqueles advogados de vozes, né? Que é o futuro do nosso país. A gente tem que ver a nossa profissão daqui a 20 anos, como ela vai estar e como a gente pode construir hoje, em pequenos passos. Por isso as minhas perguntas, sempre pensando nesse ciclo do empreendedorismo, os desafios na tua carreira. Então, Gabriela, de fato, nós fizemos algumas coisas inovadoras dentro do mercado. Essa questão de mesclar ideia de um curso online, com eventos presenciais, com outros tipos de compromissos que a priori não faziam muito sentido em um determinado momento, e que a gente entra também no universo de sala de estudo e começa a acumular funções, crescendo equipe, crescendo desafios. De fato, não é fácil gerir tudo isso. E ainda mais porque durante muito tempo, volta e meia eu ainda faço isso, eu atuo também na docência do curso, porque é algo que eu sou completamente apaixonado e gostaria de fazer sempre. Mas, como você relatou, é difícil gerir, né? Cuidar dessa gestão, e acaba que eu tenho ficado cada vez mais nos bastidores, no contato com a equipe, com as coordenações, os assessores, fazendo uma intermediação entre o nosso trabalho que hoje é nacional. Então, o que acontece? Nós trabalhamos com uma realidade administrativa que tem uma base no Maranhão, mas nós temos professores espalhados por todo o país. E temos alunos também em todas as unidades da federação. Então, é de fato um desafio cuidar dessa logística, dessa comunicação, de fazer toda essa máquina funcionar. E quando o MERJ passa a se atrever, entre aspas, a também entrar nesse universo de fazer eventos, e de imediato grandes eventos, diga-se de passagem, é até um fator interessante, porque quando a gente decidiu fazer o primeiro evento, logo de cara ele já foi o maior evento da história do segmento. Então, quando a gente deu o nosso primeiro aulão de revisão de véspera para magistratura, para a prova TJ Paraná, já foi um aulão para quase 1.000 pessoas. Quando outras pessoas que desenvolveram esse trabalho passavam bem distante dessa realidade. Então, aqui tudo sempre foi muito grande, muito complexo, e essa ideia de gerir é, de fato, um pouco audaciosa. Não é simples cuidar disso em um projeto que ele é essencialmente remoto. E quando você fala da advocacia, da necessidade dessa bandeira que você prega tão bem, dessa associação da advocacia com o empreendedorismo, acho que também passa por essa necessidade de você perceber
uma necessidade de comunicação não apenas no seu local habitual de trabalho, conhecer mais ferramentas, viajar para eventos, viver um intercâmbio que é necessário em toda pauta de empresa que precisa de tecnologia. E hoje o advogado, o escritório de advocacia, ele essencialmente precisa abrir o olho para isso também. Ele precisa entender de empreendedorismo, ele precisa entender de marketing, no caso, um marketing jurídico. Ele de qualidade. Isso, de qualidade. O que eu prego muito é o marketing que tenha efetivamente conteúdo. Não uma postagem na frente do fórum para dizer que está advogando. Enfim, faz parte, faz. Mas não é somente isso que vai agregar valor à carreira de outra pessoa. Eu até faço parte de um mercado hoje que ele é um mercado que essencialmente vive muito bem o marketing de conteúdo. As grandes empresas que estão aqui representadas, elas têm isso como pauta. Produzir um bom conteúdo para os seus seguidores. Acredito na advocacia, embora tenha um viés um pouco diferente, isso também possa ser trabalhado, claro, dentro dos limites das normas éticas da OAB, também dos seus limites veiculados à divulgação do trabalho e como ele é dado, mas eu sinto um pouco falta disso, essencialmente, de ver mais advogados produtores de bons conteúdos e, essencialmente, prestando um serviço público relevante nesse sentido, que, claro que ele terá muito ganho direto por conta disso. A partir do momento em que ele se apresenta como autoridade em determinado assunto, é claro que a sociedade vai passar a vincular a imagem daquele profissional como responsável por solucionar problemas naquela seara do conhecimento. Então, eu sinto que há uma necessidade, sim, do advogado atentar-se mais a isso, mostrar-se mais como uma pessoa bem posicionada na produção de conteúdo, entender mais sobre outros aspectos multidisciplinares, não entender que o direito por si só vai resolver a sua vida, porque hoje nós vivemos um universo de muita gente graduada, muitos advogados no mercado, então são bons advogados em termos de conteúdo e não necessariamente será o conteúdo ou até mesmo a experiência que fará a diferença inicial ou mesmo a longo prazo entre um profissional e outro. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais armas forem buscadas nesse sentido, para que os profissionais estejam munidos de mais qualidades, munidos de mais possibilidades de explorar a sua via profissional, sem dúvida, elas são bem-vindas. Inclusive, eu tenho até uma página para indicar em relação a esse viés de produção de conteúdo, de alguns colegas que trabalham basicamente preparando conteúdo para advogado dentro de rede social. Eles estão fazendo até agora um congresso, que é a Advocacia Exponencial, é uma página chamada Escola de Advogados, que são colegas aqui do Maranhão também, e que tem essa preocupação de levar ao advogado um novo tipo de conhecimento, como, por exemplo, falar um pouco sobre startup, por que o advogado não pode fazer disso um nicho de atuação, né? Conhecer um pouco mais dessas empresas de base tecnológicas, entender um pouco mais desse mercado, das suas dores, dos seus problemas jurídicos, e a partir daí, fugindo à essência clássica do direito civil ali, daquela advocacia trabalhista, do feijão com arroz, procurar outras possibilidades também de atuação. E aí ele precisa ser alguém antenado com mídias sociais, ele precisa ser alguém antenado com conceitos de uso até mesmo de inteligência artificial no seu trabalho. Enfim, são N possibilidades que hoje eu acredito que sejam indispensáveis para o advogado moderno. Excelente. E como enfrentava ou enfrenta os nãos, as reprovações, as frustrações, a ansiedade na arte de empreender? Como ter equilíbrio emocional no empreendedorismo da educação jurídica? Olha, Gabriela, essa questão de equilíbrio emocional, eu acho que ela é própria do universo empreendedor, né? A gente consegue, com muita luta, fazer algo dar certo, mas nunca pode ter certeza de que isso vai estar da mesma forma amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Efetivamente, é um trabalho que necessita, eu acredito, de um reforço psicológico, de uma força mental muito positiva. Vejo também no advogado, que eu acredito que seja o seu grande público, também a necessidade de pensar dessa forma, porque nem sempre as coisas dão certo, né? Nem sempre ele consegue aquele destaque, ele estudou tanto, ele se preparou, ele passou no exame de ordem, ele acreditou que naquele momento talvez a sua vida desse uma impulsionada e aquele resultado demora algum tempo. Ele percebe que o estudo por si só não tem resolvido, porque ele tem feito a parte dele, mas o resultado econômico não tem chegado. Então ele passa
a demandar um pouco da necessidade de compreender melhor que talvez só o tempo vai apresentar a melhor resposta sobre aquele esforço que ele está plantando inicialmente. Acredito que o empreendedor, sem dúvida, também vive isso, com o fator concorrência cada vez mais forte, você tendo que se reinventar. E aqui no MEG é um dos valores da empresa, inclusive até para que a gente pense a longo prazo. Nós já somos uma empresa que está quase chegando ao seu... vai completar agora o 4º ano, mas como o projeto já está indo para o seu 5º ano. Então, a gente hoje já está dentro de uma ideia, nesse mercado, de ter um trabalho reconhecido, um trabalho estável não no sentido de acomodado, mas no sentido de ser uma marca que o concurseiro já conheceu, passou a respeitar, acredita nos produtos. Então, a gente tem muito orgulho disso. Mas isso, de forma alguma, traz uma sensação de dever cumprido, de que as coisas estão bem, que, olha, com certeza a gente... Aí que tá tudo errado. Se tá com a sensação de dever cumprido, tá tudo errado. Exatamente. Então, sem dúvida, dentro desse mercado, a gente tenta a todo momento buscar se reinventar, buscar inovar. Esse é um dos valores que está até naquele tripé de visão, missão e valores da empresa que nós temos por aqui, de realmente tentar ser pioneiros em tudo que nós fazemos. Efetivamente, um método de ensino, de uma forma de tratar o nosso aluno de um jeito mais humanitário, de melhorar o nosso atendimento com algum insight, alguma base tecnológica também, é sempre pauta. Aqui nós temos um setor de tecnologia na empresa que faz reuniões de forma periódica, onde nós buscamos ferramentas que possam possibilitar, sem dúvida, esse crescimento escalonável, porque quando você faz um trabalho nacional, você pensa nessa projeção, você pensa nesse crescimento. E não adianta só pensar se você também não criar as ferramentas propícias para que as coisas deem certo. Então, nós, desde o início das nossas atividades, tivemos essa preocupação de construir nossas próprias ferramentas, de desenvolver a nossa própria linguagem, de ter a nossa própria equipe. Eu acredito que isso, sim, auxiliou no crescimento exponencial do curso logo de início e tem mantido a nossa ideia de sucesso até o momento, mas de forma alguma sem acomodação, o tempo todo buscando estudar novas possibilidades. Eu, particularmente, sou uma pessoa que hoje transita entre o estudo jurídico, o estudo dessa base tecnológica, o estudo sobre educação. Então, são 3 grandes temas que eu entendo que são vitais no desenvolvimento das atividades aqui da empresa e que eu sou completamente apaixonado. Até tive a oportunidade de palestrar em alguns eventos sobre esses assuntos extrajurídicos e eles certamente me encantam porque, enfim, são um ganha-pão da empresa e precisam efetivamente serem acompanhados. E, na medida do possível, nós também auxiliarmos nessa produção de conteúdo. Eu acho que o MEG tem aí algumas contribuições com o mercado que acabaram sendo seguidos por outros cursos, né, outros concorrentes, e ajudamos a dar uma nova tônica, um novo olhar, uma nova cara a esse mercado de concurso público. Qual a dica para se manter no mercado tão competitivo, sendo excelência, né, com tanto profissionalismo, quanto no pessoal, influenciando e impactando vidas, além dessa inovação, além de se reciclar? Você já deu algumas situações de que está até palestrando fora do mundo jurídico, né, levando essa proposta interna para fora. Há uma outra possibilidade que você queira tratar? Olha, Gabriela, eu acredito que a gente já falou um pouco aqui sobre a necessidade de se observar a questão da tecnologia quando você está dentro de um projeto como esse, que ele é online, que ele pensa efetivamente em quebrar fronteiras, permitir que pessoas que não teriam acesso àquela possibilidade de estudo passem a ter isso, passem a ter essa oportunidade. Mas muito mais do que isso, eu acredito que você zelar pela qualidade do trabalho técnico apresentado é essencial. Então, estar cercado de bons profissionais, ter uma equipe multidisciplinar. Eu acredito que isso é muito importante, inclusive, para o seu público. Então, nesse momento, quando eu falo com você, eu fico muito preocupado também com a mensagem que a gente vai repassar para quem vai assistir essa live, quem assiste agora e quem vai assistir depois gravada também no período que ela vai ficar disponível. Então, eu acredito que hoje você necessariamente, para se destacar em qualquer mercado, você tem um mínimo de ambição de crescimento, seja ele de um autônomo, seja ele de uma empresa, seja ele de um projeto de startup, você tem que buscar uma equipe multidisciplinar. Pessoas que realmente agreguem diversas áreas do conhecimento. Aqui no MEG nós temos jornalistas, nós temos contadores, nós temos programadores, nós temos vários assessores formados em direito,
temos advogados, nós temos aqui vários designers, especialistas em marketing digital. Então, nós temos vários profissionais que, unidos, criam essa experiência de fazer esse projeto que funciona tão bem. Então, nem de longe, ele é mérito do CEO, da empresa, do diretor, da equipe de professores. Claro que sim, cada um com sua parcela ajuda muito e é essencial para que esse corpo funcione bem. Mas acho que nada funciona tão bem a ponto de durar no mercado se não for formado por um trabalho em equipe, se não for formado por um trabalho com valores humanizados. E a partir daí, o que vai fazer a diferença é a técnica, é o conteúdo e o quanto que você consegue fazer uma empresa ter uma estabilidade tecnológica para suportar os desafios, no caso da gente que é do ensino à distância. Ótimo. E como enxerga as novas tecnologias jurídicas, como blockchain, inteligência artificial? Você chegou a falar de direito de startup também. Como enxerga os profissionais? Como eles devem enxergar a quarta revolução industrial dentro do mundo jurídico, seja na advocacia ou seja no concurso público? Mais interessante. E uma das entrevistas que eu fiz lá em Florianópolis, acabei de voltar da aula no SANT, que eu acabei fazendo uma pergunta para um deles, e ele era uma das pessoas que tinha implantado o Victor, né, dentro do STF e dos tribunais. Como a inteligência artificial está vindo em todas as áreas. Não é só mais o advogado que tem que se reinventar, porque, enfim, vive de honorários. Hoje em dia, aquele servidor público que também não enxergar isso como uma forma produtiva, vai estar fora do mercado futuramente. Então, essa pauta da quarta revolução industrial, ela toma conta de todas as profissões. É claro que dentro, quando a gente fala do universo jurídico, e em especial do seu público aqui, dos advogados, há um fator novo a ser considerado, que é a imensa concorrência. Esse mercado que está aí, muitas vezes, canibalizado, cada um disputando centímetros, passo a passo, para se destacar. E aí, a partir disso, você tem que entender, sim, de ferramentas tecnológicas, inteligência artificial, que possam facilitar a sua grande missão. Qual a missão do advogado de sucesso hoje? Ele precisa estar apto a prospectar clientes, correto? A entender das soluções jurídicas adequadas ao seu público e ter uma estrutura minimamente razoável para suportar, atender mais pessoas, enfim, ainda que eles tenham um nicho bem segmentado, que ele tente ser o mais seletivo possível, que ele tente fazer uma ideia de um escritório que abarque mais possibilidades de ganho para ele. Para isso, você relatou que já existem programas que estudam a jurisprudência, existem programas que fazem uma pesquisa já dentro da legislação para facilitar o trabalho do advogado. Existem N ferramentas que não são protótipos, eles já são realidade. Inclusive, eu li recentemente uma matéria no Canal Tech sobre o uso de inteligência artificial da IBM, um escritório de advocacia de Recife, desse ano, que já passa a fazer o uso de um robô. A ideia de um robô advogado, que em São Paulo também a OAB teve que se posicionar sobre isso, e felizmente se posicionou com bons olhos para a experiência. Não que o robô vá tomar o lugar do advogado, né? A posição do advogado. Isso não vai acontecer. A nossa inteligência humana, o trato humano de uma ciência que também é de cunho social, ele vai ser insubstituível a longo prazo, sem dúvida. Mas várias tarefas do dia a dia, da rotina do advogado, não. Então, quando você já tem uma ferramenta que te possibilita pesquisar com facilidade jurisprudência, talvez esteja errado você buscar a solução em livros físicos. Não digo que você vá abandonar o estudo de livro físico de forma alguma, mas aquela pesquisa mais braçal, aquela rotineira, aquela imediata, aquela que demanda velocidade, você precisa buscar ferramentas que venham auxiliar. Então, quando você já passa até essa possibilidade de robôs, como esse da IBM, através da plataforma Watson, que permite isso, eu acredito que é indispensável que os advogados passem a abrir os olhos para essa realidade, porque senão, daqui a 1, 2, talvez 5 anos, na visão mais pessimista possível, ele vai perder mercado. Ele vai ficar atrás. Ele vai perceber que os concorrentes dele apresentam soluções mais rápidas aos seus clientes. Então, ele vai ser tido como aquela pessoa ineficiente, ou aquela pessoa que tem um trabalho moroso, que não apresenta o resultado na velocidade que os demais já estão acompanhando. Quando o advogado poderia estar num grau reduzido ali de, claro, cuidar do seu conhecimento jurídico,
mas também está mais atento à ideia de prospectar clientes, de relacionamentos, de entender mais ferramentas, de agregar valor ao seu escritório, à sua equipe, que deve ser multidisciplinar na medida do possível. Então, sem isso, eu acredito que a perspectiva de um profissional da área, hoje ela esteja reduzida a poucos anos de mercado. De fato, a advocacia, como ela foi pensada há alguns anos, como ela ainda é representada na nossa legislação, acredito que ela não tem aí muitos anos da forma clássica como tem sido conduzida. Ótimo. Acredita que a classe jurídica esteja preparada para o que virá nos próximos anos? Como preparar essa futura geração, a era da advocacia de camiseta, como fala muito bem Eric Fontinelli, né? Que é um dos especialistas de direito de startup a nível nacional, que é tudo muito rápido, tudo muito prático, um mundo de maiores resultados e mais acelerado. Você vê que o comportamento dos empreendedores são sempre bastante acelerados, são pessoas de resultados práticos mesmo. Como você enxerga? A nossa sociedade está preparada ou não? A advocacia, o concurso público está preparado para essa mudança tão rápida, tão brusca, que não é uma coisa que é para acontecer amanhã, já está acontecendo, né? Gabriela, então, não é uma questão de estar ou não estar preparado, mas quem quiser sobreviver vai ter que ficar. A grande realidade é essa, sem dúvida. Então, o que a gente observa? Que hoje, quando a gente fala do direito, nós temos que fazer uma dicotomia, né? Um trabalho dual entre apresentar a realidade privada e a realidade pública. Então, vamos falar um pouco do setor público. Hoje nós temos um setor público que já é uma realidade há muitos anos, o processo eletrônico, onde a gente facilitou a transparência da informação. Hoje, em nenhuma hipótese, a gente pode pensar num profissional, numa autoridade jurídica que esteja desconexa da realidade tecnológica, não pode. Ele tem que entender minimamente do uso do computador, da informática, de ferramentas básicas. Não existe hoje um juiz que não consiga, até pode existir em algum canto, mas enfim, não deveria. Que ele precisa essencialmente do seu assessor para resolver tudo em termos de tecnologia, porque ele não sabe usar, manusear um processo eletrônico. Os tribunais têm essa preocupação de treinamento, o CNJ cobra metas o tempo todo. Então, tudo é muito monitorado. A palavra da vez é produtividade. Então, nós vivemos um setor público que cada vez mais pensa como privado. Até mesmo agora, com essa mudança na nossa presidência, talvez isso, e aqui sem entrar em qualquer debate político, talvez isso também venha a ser representado cada vez mais nos próximos anos. Essa ideia de abertura de mercado, essa ideia de privatização. Então, do setor público, conhecer cada vez mais e se abrir a mais possibilidades de ficar mais parecido com aquela ideia do setor privado. E aí a tecnologia é essencial nesse sentido. Quando a gente volta para o outro lado, e agora já estamos falando da realidade da concorrência no mercado privado, aí, em nenhuma hipótese, é uma questão de selva, é de sobrevivência. É quem tiver melhor preparado vai sobreviver, quem não tiver vai ficar para trás. E aí você vai ouvir diversos discursos de pessoas que, o direito não era para mim, esse mercado está muito concorrido, a advocacia hoje não dá nada, está tudo muito difícil. E, sem dúvida, é uma realidade hoje no nosso país. Pelo número de pessoas que entram no mercado, infelizmente, o exame de ordem não filtra tanto, eu acredito que poderia filtrar ainda mais e valorizar a advocacia, fazer um exame um pouco mais parecido com a realidade que nós aqui do México conhecemos também dos concursos públicos, onde uma pessoa, para pegar uma carreira, para ela ser um defensor público, para ser mais correlato com a ideia da advocacia, precisa suar muito, precisa estudar muito, precisa passar em várias fases, precisa enfrentar uma grande concorrência. Então, acaba que a realidade da concorrência do advogado, até numérica, ela fica mais canibal, ela fica mais rigorosa efetivamente. E aí a necessidade é total, é requisito profissional, currículo dessa pessoa efetivamente buscar conhecimentos além do direito, porque senão ele vai ficar para trás. E dentro dessa realidade, onde até o serviço público passa a exigir dos seus pares, né, dos seus entes que ali estão prestando serviço, que tudo seja mais moderno e mais acelerado, e isso aqui envolve também, em termos de legislação, o próprio novo CPC, recentemente apresentado, ele vem com essa mentalidade de tornar as coisas mais ágeis, de facilitar essa vida do jurisdicionado, quanto mais é a vida do advogado, que tem efetivamente que ser um facilitador todo desse processo. Ele não deve existir para tornar a coisa mais burocrática. Ele não deve existir para tornar a vida do jurisdicionário mais complicado, a vida da autoridade judiciária e todos os componentes ali do sistema de justiça mais apertados. Pelo contrário,
nós vivemos uma geração de transparência, de velocidade e que muito se assemelha hoje, sim, ao universo de startups. Quando você pensa na possibilidade de que um advogado pode, em qualquer lugar do país, ter acesso à informação de um processo, ele está dentro de uma realidade de base tecnológica. Excelente, Arnaldo. Que engrandecedor tanto conhecimento. Eu levanto a bandeira da advocacia empreendedora humanitária. Como trazer essa realidade para dentro da nossa coletividade na prática da educação jurídica? Como você propaga aquilo que eu acredito dentro do seu negócio? Olha, Gabriela, é um pouco parecido com tudo que a gente conversou até agora. Eu acredito também, e aqui é um pleito aí em prol dos advogados, que a OAB poderia também ter mais essa bandeira educativa para os seus próprios inscritos. Então, trabalhar mais esses conceitos, fomentar mais essa postura. A OAB, que é uma instituição de grande importância social, que tem o dever de se posicionar sobre os grandes temas nacionais. Então, dentro de uma realidade da sua própria classe, eu acredito que falta um pouco disso também. E aqui você representa aí a OAB de Ceará, mas eu percebo, quando leio sobre o assunto em todo o país, ainda essa necessidade de que a OAB, como instituição, foque mais na educação dos advogados do nosso país. E alertar, não vejo inclusive essa preocupação, alertar sobre essa necessidade dessa qualificação tecnológica. Então, quando você vê uma atitude ou outra, uma participação ou outra, ela é muito pontual. Ela ainda não é uma bandeira sistemática de você perceber que não. Olha, é um caminho sem volta, vamos nos fechar e vamos observar o que podemos fazer de melhor. A OAB tem uma função social, a OAB tem uma importância comunitária, o advogado precisa aparecer mais, ser mais protagonista, mas ele também não precisa ficar reduzido a um nicho de atuação local. Ele pode ser voz em vários lugares. Como você agora recentemente relatou que esteve em Florianópolis. Você esteve no RD Summit, foi isso? Isso, Auro Summit. Ótimo. Felizmente o RD eu não foi pude esse demais, ano, mas estive no evento ano passado. Ter um advogado no RD Summit é um ponto fora da curva. Não é comum. Acredito que você não tenha encontrado tantos advogados lá. Posso estar errado. Mas eu estive ano passado e não vi isso. A gente acaba encontrando por ali um outro tipo de público. Então, veja só o quanto que é um contrassenso. Quando a gente fala que há cada vez mais a necessidade do advogado entender de base tecnológica, de novos produtos, de inteligência artificial, de marketing jurídico, de posicionamento em redes sociais, tantos temas novos, e onde há um encontro de ebulição, como é o RD Summit, sem dúvida um grande evento em nosso país. Fiquei encantado realmente com a organização e o nível técnico apresentado ano passado, quando eu estive, e não fui esse ano por conta de um problema de saúde, que infelizmente só agora tenho me recuperado, e aí acabei não me programando para ir. Então, isso deixa muito claro a urgência do que nós falamos. Por que não temos mais profissionais do direito por ali? Assim como outros eventos. Nós temos alguns eventos, sim, de base tecnológica e jurídica no nosso país, que aí é um resultado mais óbvio de você encontrar. Mas ali é o beabá. Então, quando a gente fala de alguém que quer fazer o diferente, eu acredito que o diferente é a pessoa ir num evento que é mais aprofundado e não tanto jurídico. A partir do momento em que ele vai, opa, isso aqui eu posso ser o grande canal de inovação. Porque aquilo ali já existe, isso aqui eu posso trazer para o meio. Excelente. Agora, para a gente finalizar a live, Arnaldo, meu muito obrigada por toda a contribuição. Muito obrigada, primeiramente, por acreditar também no meu trabalho, né? De estar querendo trazer essa mentalidade empreendedora, essa mudança. Como uma das perguntas que eu fiz lá na aula, muda mundo, ninguém aguenta mais ouvir o mesmo beabá, ver o mesmo marketing jurídico, ver tanto consumo instagramiano com efetivamente resultados práticos, efetivamente esse mundo contributivo que nós estamos construindo. Eu, da minha forma, pequenos passos, ainda não cheguei a ser um empreendedor na educação como você, mas os meus pequenos passos, eu tenho certeza que eu estou impactando a mínima vida que seja, né? Me fala um conselho para um jovem advogado, aquele que estava indeciso na carreira pública ou na carreira privada. Eu que também já cheguei a estudar 3 anos para concurso público, não me conhecia suficientemente bem. As minhas experiências na época da faculdade tinham sido somente no serviço público, então eu não queria nem tirar minha OAB. Então, para aquelas pessoas indecisas do concurso público
público ou efetivamente em advogar, daquelas pessoas frustradas na profissão, aqueles advogados que estão falando mal da sua carreira, do seu estado, do seu país, ao invés de efetivamente tentar entender as novas tecnologias, tentar entender o que vai vir no mercado e fazer juntos algo transformador. Chega de falar o mesmo dos mesmos, chega do mimimi que ninguém suporta mais. O que você, como efetivamente construindo esse ecossistema diferenciado, pode dar de conselho prático, ágil. Quem me conhece sabe que eu sou acelerada. Teve uma ideia, a ideia tem que ser posta em prática ontem. As pessoas que trabalham comigo sabem que tudo tem que gerenciar para tornar algo plausível e prático para ontem. O que é que você, como gestor, como inspirador, como professor, como uma pessoa humanitária, todos os momentos que estivemos juntos foi congruência de valor, né? Você me tratou super bem, uma desconhecida passou a ser conhecida, passou a ter o aceite, passou a buscar referências. É isso que faz toda a diferença, é isso que se sustenta no mundo, né? Essa congruência de valor e agregando também a carreira de outras pessoas que estão iniciando, acreditando em outras pessoas que iniciam. Olha, Gabriela, você falou sobre vários pontos que são muito importantes e eu acredito que definem a vida da pessoa. Vamos por partes. Primeiro, quando você fala que quis dar a entender que ainda não é empreendedora, está começando, não. Acho que o empreendedor é a pessoa que efetivamente visa transformar vidas. Ele visa transformar o seu meio. Sem dúvida, você faz isso muito bem e é sim uma grande empreendedora, uma representante aí do empoderamento feminino e merece todos os elogios. Eu também me sinto empreendedor por conta desse projeto, mas não só, também tem outras iniciativas. Acabei descobrindo isso em mim há alguns anos, não nasci assim, não tenho essa experiência na minha família. Acredito que a gente vê muitos casos assim de famílias empreendedoras, a pessoa cresce na cultura empreendedora e sem dúvida isso facilita muito essa mentalidade. Eu não fui assim, pelo contrário, a minha visão inicial de vida foi do serviço público, as coisas se resolvem no serviço público e você tem que estudar para concurso público. E hoje a minha empresa é de concurso público e vivi de concurso público durante muitos anos. Sou apaixonado, na verdade, também pelo universo do concurso público. Até hoje, quando possível, tento ao mais rápido dar uma olhada nas provas, os conceitos, ver se apareceu alguma novidade, em qualquer matéria que seja, não apenas nas que eu leciono, eu trabalho mais próximo. Então, eu gosto realmente desse outro universo. E acredito que o mais importante do que você falou agora ao final, e que precisa ser uma conclusão, em especial quando você fala para advogados, é realmente tomar uma decisão na vida. Então, há um momento que eu acho que todos do direito precisam tomar esse rumo. Eu vou advogar? Então, se eu for advogar, eu vou ter que vestir a camisa. Eu vou ter que me qualificar muito, eu vou ter que entender das dores do meu mercado, eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que entender o tempo que eu vou precisar para ter o meu resultado, eu vou viver essa dor, eu vou viver essa dificuldade, eu vou enfrentar isso. Até porque o concurseiro também do outro lado, ele vive isso demais. É um universo de incerteza até pior, porque muitas vezes é um universo de certeza, são pessoas que às vezes abandonam um ganho econômico para se dedicar exclusivamente àquele projeto. Então ele vive dentro de uma realidade em que ele sabe que se ele fizer tudo certinho, depois de muito tempo, se aquela for vocação, as coisas vão dar certo, mas ele não sabe quando. O advogado, bem ou mal, ele vai demorar a priori a ter aquele resultado financeiro extremamente satisfatório, mas ele pode, com algumas estratégias, com algum bom posicionamento, já ter o seu ganha-pão logo no início de vida, como advogado. Então, isso é um grande valor dessa decisão. Mas chega um momento em que a pessoa, como você relatou, ela não está feliz, ela acha que a culpa é do país, é o mimimi, é isso, é aquilo, acolá, as coisas estão difíceis. Sem dúvida, as coisas são difíceis para todos. Mas a partir dessa dificuldade é que você tem que pensar, que dor que eu quero viver? Eu vou querer advogar? Então eu vou precisar enfrentar isso. E acabou. E eu não vou perder o meu foco. Se eu quero advogar e ser um bom advogado, eu não vou estudar para concurso público. Porque ali eu não vou ser ninguém. Ali eu não vou conseguir competir. Porque aquelas pessoas já abdicaram da advocacia. Elas já abdicaram. Elas estão focadas em outra coisa. Então é muito importante a pessoa ter essa ideia. E, tendo uma ideia de iniciativa privada também, o advogado ele não tem a limitação do funcionalismo público. Então ele pode ganhar muito mais do que o ministro do STF, assim, uma situação
factual, se dele realmente conseguir isso com algum sucesso de carreira. Ele tem a liberdade de não precisar, entre aspas, cumprir horário, viver toda a realidade da burocracia do concurso público. Ele tem N vantagens. É claro que para ele atingir esse patamar vai demorar, ele precisa ter um bom plano estratégico, ele precisa ser qualificado, ele precisa roer o osso, ele precisa entender onde ele está enfrentando aquele desafio. Mas tome uma decisão. Eu acho que essa mensagem é indiscutível. Não dá para a gente tentar fazer malabares com mais bolas do que a gente está acostumado. Então, as coisas vão cair e não vão dar certo. E, a priori, você talvez vá ficar desmotivado. Então, eu tive que tomar decisões na minha vida com 19 anos, com 18 anos, com 20 anos e, mais recentemente, com 28 anos. Graças a Deus, acho que foram todas decisões corretas nos momentos em que foram tomadas. Mas eu acredito que o grande valor das decisões estão exatamente nisso. Você tomou a decisão, mantenha o foco. Então, mantenha o foco, e se você acredita que aquela é uma decisão vencedora, você precisa fazer o máximo para que ela venha atingir a sua força, venha atingir o propósito que você se lançou naquele momento em que tomou a decisão. Ficar patinando é péssimo. Então, você ficar indo, agora eu vou estudar para o concurso, agora eu vou fazer isso aqui, agora não sei o quê. Inclusive, isso a gente fala para os nossos alunos, dentro do próprio universo do concurso, isso é ruim. A pessoa que um dia quer ser procurador do Estado, no outro dia ela quer ser juiz. Essa adaptação, ela vai demorar. É claro que existe alguém que passe nos dois depois desse... Ok, existe, mas essa pessoa já tem uma base que ela construiu há mais tempo, ela teve momentos de foco exclusivos em um e depois no outro. Não é o natural. O natural é que você tenha um foco, mesmo dentro dessa realidade de estudo para concurso. Quanto mais você querer misturar com coisas totalmente diferentes. A gente tem que respeitar a questão do ganha-pão, da profissão da pessoa, que ainda que tenha um sonho, ela vai advogar, porque aquela é a forma com que ela vai sobreviver, a forma com que ela vai se conduzir, enquanto ela tenta atingir o seu maior sonho, como no caso de um aluno do MEG, entre outras carreiras, ele quer ser juiz, exemplo. Então, eu quero ser juiz, não há mal nenhum em advogar e ter o meu horário de estudo, me organizar, ter uma concentração de que eu, daqui a pouco, vou fazer o meu melhor para ser juiz. Mas fica difícil imaginar você crescer de forma exponencial, crescer de forma produtiva, no caso, competir no concurso público e ter uma grande realidade como advogado, abraçando esses dois mundos ao mesmo tempo. Isso é bem difícil. E eu falo isso porque nós acompanhamos a vida pessoal dos nossos alunos em vários casos. Então, nós sabemos bem esse perfil. Hoje, inclusive, um grande aluno do MEG é aquele que tem o máximo de tempo de estudo possível. Então, ainda que ele advogue... Vou lhe dizer, eu tentei. Quem me conhece sabe que tem fotozinha minha saindo 1 e pouco da manhã, 2 horas da manhã do espaço médico, que lá é 24 horas. Sábado, domingo, feriado, Semana Santa, Carnaval, tava lá. Juro que eu tentei, mas tinha uma hora que a gente tem que decidir. Mas Gabriela, o corpo não suporta. Eu acho que é muito importante também, como a decisão que você tomou, e várias pessoas tomam, é bom deixar claro isso, que não é ninguém que toma decisão isolada e tal, que a pessoa tem que entender das suas aptidões, das suas vocações, dos seus talentos. Então, você é uma pessoa nitidamente empreendedora, que você fala muito bem com esse público, que você tem um viés educativo muito bom, então está muito bem representado no que escolheu fazer, no caminho que seguiu. Ótimo! Tem pessoas que elas não têm perfil de setor público, tem pessoas que têm mais perfil de setor privado, e um não necessariamente é melhor do que o outro, pelo contrário. As habilidades que talvez o setor privado vai exigir, elas são cada vez mais qualificadas. Então, você precisa ser melhor a cada dia. Porque, entre aspas, a ideia do setor público, ele gera aquele conceito de acomodação, que hoje, como falamos anteriormente, ele ainda está sendo relativizado, porque cada vez mais nós vemos uma ideia de modernidade dentro do serviço público. Então, mesmo isso, essas ideias de meta, CNJ, produtividade, enfim, eficiência, medidores efetivos sendo analisados pelas corregedorias, pelos tribunais, eles passam a trazer essa cobrança. Quando você falou que é acelerado, eu lembrei do método Sprint, que o Google tem até livros publicados nesse sentido, de que você já faça a coisa acontecer. Isso é muito próprio da iniciativa privada e não tão do mundo do serviço público. Então, acho que você está no lugar certo e pessoas assim têm que estar nesse lugar. Tem que empreender, o nosso país precisa disso. É claro, volto a dizer, e eu gosto muito de destacar isso quando eu vou palestrar ou falar com alguém. Eu não incentivo ninguém a ser empreendedor, de forma alguma.
porque eu sei dos riscos que existem inerentes a você tentar abrir um negócio, a tentar fazer as coisas darem certo. Mas se você tiver isso dentro de você, eu acredito que você tem que enfrentar. Porque eu vejo o empreendedor como alguém vocacionado a transformar vidas. Então, é muito difícil, na minha concepção, de ver o mundo dessa forma, que as pessoas decidam e a partir dali mudem radicalmente e descubram esse viés. Eu acredito que é muito importante que a pessoa tenha esse viés e a partir daí ela vá tentar empreender e ela vai ter maior chance de dar certo do que aquele que pensa que empreender por si só é algo que vai dar dinheiro, porque não acontece assim. Então a gente sabe da realidade das empresas que iniciam no nosso país, que fecham por pouco tempo, mas fecham muitas vezes porque não tem essa vocação no seu líder, na sua equipe, no seu projeto. Quando isso existe, vale muito a pena. Agora, também, como falei anteriormente, tenho muito respeito por todo o universo do concurso público, fui servidor público durante muitos anos, sou apaixonado pela ideia também, tenho vários colegas, represento aqui a equipe do MED, respiramos isso, amamos concurso público, a transparência, a forma democrática como você consegue galgar por alguns dos cargos mais importantes do nosso país, a própria forma de transformação social que o serviço público também possibilita. Cada vez mais deveria ser pensada uma ideia empreendedora dentro também do serviço público. Eu acredito que isso nos próximos anos no nosso país vai acontecer naturalmente. Então, Se eu te disser que eu entrevistei o Marco Bruno, ele que está trazendo o empreendedorismo dentro da Justiça Federal, ele dá aula de artes para zeladores, isso não é surreal, porque você entendendo de arte, você entendendo que o seu papel é fundamental dentro do órgão público, essas pessoas vão ter prazer de se inspirar, até para poder dar um melhor trabalho dentro do serviço público. Isso é surreal, é uma mentalidade completamente disruptiva. Isso veio para salvar o mundo mesmo. A própria sabe? as legislações estaduais, elas têm se preocupado cada vez mais com isso. Quando elas botam índices de análise de eficiência, de produtividade, eventualmente até retribuições financeiras ou benefícios como bônus de horas ou coisa do tipo, para resultados atingidos. Então, acredito que, de fato, essa ideia, até entre aspas, de gamificação do setor público, acho que a gente, forçando a barra, pode utilizar esse termo tão comum do setor privado, também no setor público, quando ele passa a tentar tratar com números o trabalho ali realizado, e não apenas ser conivente com aquela ideia de cumprimento de horário, de jornada, enfim, de serviço público, de entrada e saída, e ponto, aquela pessoa clássica que a gente conhece de alguns anos, aquele conceito de que é só bater o ponto e está resolvido, enfim, é de efetivamente entregar resultados para a sociedade. E quando você tem líderes à frente dessas instituições, ou seja, você perceber que dentre aqueles juízes, eventualmente um determinado juiz, ou um defensor público, um promotor de justiça, tem um viés mais empreendedor, tem uma mentalidade mais aberta, mais disruptiva, mais construtiva, colocar aquela pessoa em uma função administrativa dentro daquela instituição, certamente trará resultados incríveis. Eu tenho colegas como o Renato, que é professor aqui no MEG, e é juiz do TJ Roraima, que ele trouxe resultados extremamente significativos para o TJ Roraima quando passou a auxiliar na vice-presidência do próprio tribunal, né? Ali dentro de um órgão de cúpula, ele começou a estudar mais essa parte de gestão, focar muito nos números, nas entregas, enfim, na preocupação com o jurisdicionado, e ali, com a mentalidade de iniciativa privada, ele colocou a realidade do Tribunal de Justiça de Roraima em outro patamar perante o CNJ. Então, acho que iniciativas como essa mentalidade, ela tem que ser cada vez mais fomentada. E volto a dizer, a OAB é importante nesse processo. Excelente. Meu querido meu, muito obrigada por toda essa sabedoria aí propagada a nível nacional. Você é um fenômeno, não é à toa que o curso MEG, o espaço MEG, cada dia que passa vai ganhando mais espaço aí no Brasil. Conta comigo, mais sucesso ainda, mais saúde ainda, para poder você fazer o que tem de melhor. Né? Fica com Sem Deus, dúvida. um forte abraço, obrigada a todos os nossos espectadores. Foi de grande valia a nossa live e futuramente será lançado no nosso canal do YouTube, De Frente com Gabi Barreta TV. Ótimo. Perfeito. Foi sucesso. Espero que você continue com o projeto, levando educação,
levando uma esperança também, uma palavra técnica e uma palavra de visão aberta aos advogados do nosso país e sempre apresentando novos conceitos, buscando atualização, uma renovação, uma oxigenação das ideias, porque eu acho que são decisivas para quem vai vencer no setor privado, sem dúvida. E aí, na medida do possível, inserindo tecnologia, inteligência artificial, melhor ainda. É isso aí. Obrigadaço, Arnaldo. Boa noite, Tchau, tchau. sucesso aí. Obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.